Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Esse é o terceiro vídeo da série que está fazendo sobre arquitetura de receita. No primeiro vídeo eu trouxe essa visão, até que está aqui de certa forma, essa visão geral do funil de vendas. Na verdade, a gente está trazendo um funil de vendas muito mais aprofundado, com uma visão muito mais ampla, que a gente fala de marketing, comercial, relacionamento. E o segundo vídeo eu falei sobre a arquitetura de oferta mesmo, como você pensar numa oferta, como você trazer isso para o seu posicionamento, como isso influencia nessa distribuição dessa mensagem, seja no marketing, seja no comercial, no relacionamento, para a gente não ter quebra de comunicação, a gente não quebrar esse fluxo em que a gente cria uma expectativa a partir do que a gente fala e isso é quebrado, seja marketing, seja comercial ou relacionamento. Entrega também, tá? Que aqui tem a questão da entrega, que é essa fase aqui, que é a consulta, a avaliação. Então hoje a gente vai falar sobre marketing, hoje é o terceiro vídeo. Se você está gostando da série, se você não viu, se você entrar no perfil, no canal, você vai ver que tem a série ali. E hoje eu quero falar sobre marketing. Marketing é o papel do marketing, na verdade, é gerar a demanda qualificada para o meu comercial e para eu me relacionar e gerar uma escala vertical. Então, o marketing ele vai me dar uma escala horizontal, ou seja, eu vou definir um posicionamento, eu vou definir para quem eu quero falar. A partir dessa mensagem definida, eu vou alcançar, as mesmas pessoas, né, a gente vai alcançar pessoas diferentes com uma mesma comunicação. Então a ideia aqui é escalar de forma horizontal, em que eu vou criar uma mesma mensagem, mas a partir de um posicionamento bem definido, eu vou alcançar essas mesmas pessoas, com uma única pessoas diferentes, desculpa, com uma única comunicação. Então, a nossa intenção aqui é gerar escala horizontal. O marketing ele serve para isso, para me gerar demanda, eu conseguir falar com o maior número de pessoas possíveis dentro do meu ICP, dentro do meu mapa ideal de clientes também, para que eu consiga alcançar e fazer com que essa pessoa ela se reconheça no problema. A gente tem algumas fases, eu vou falar sobre elas, né? A pessoa ela não tem consciência do problema, ou ela vai se reconhecer ou vai reconhecer o problema ali, e você vai educar sobre a sua solução, sobre o problema, de que forma você resolve aquele problema dela. A principal função do marketing é fazer com que a pessoa entre em contato com essa fase de seleção. Aqui inicia o atendimento, aqui é a primeira conversão, a gente fala sobre os vales da conversão. Eu vou falar sobre cada fase dessa, o próximo vídeo, inclusive, é sobre seleção. Mas eu queria que você entendesse é isso. E, a partir do momento que essa pessoa entra em contato, aqui eu tenho um grande poder de fazer uma escala vertical. A gente tem falado cada vez mais que está cada vez mais difícil atrair a atenção das pessoas, e a gente tem isso porque o médico hoje, digital, Instagram, ele não concorre só com outros médicos, ele concorre com todo o outro mercado, né, todo o mercado, né, outro mercado não, todo o mercado, em que ele está concorrendo com o Carnaval, a Virgínia, o escândalo agora do Banco Master, ele vai concorrer com Copa do Mundo, tem 11 feriados aí, ele vai concorrer com as eleições presidenciais que já começaram bastante movimentadas agora já no carnaval, enfim. Então, está cada vez mais difícil atrair pessoas, atrair atenção. A gente está na era da atenção, a gente sai dessa era, da intenção, a gente está muito na era da atenção. E quando essa pessoa chega para mim a partir desse momento de seleção, que é o comercial e o relacionamento aqui, eu entro numa possível escala na minha clínica, que é a escala vertical. Então eu vou falar de forma diferente para cada tipo de pessoa, ou seja, eu vou ser muito mais profundo e eu vou conseguir gerar muito mais valor para o paciente a partir do momento que eu consigo me relacionar com ele de forma única. Personalizar a comunicação a partir de qual é o principal dor dele, qual o tratamento que ele fez, principal dor dele. Aí eu vou, eh, a gente vai falar de seleção aqui, né? Qual é a principal dor dele? Como que eu consigo me comunicar com ele? Como que eu saio da esfera de preço e entro na esfera de valor? E, na consulta, a partir do momento que ele já se consulta ali quais são as principais queixas e como isso vai ser resolvido, né, ele como que eu faço ele adotar o tratamento a partir do que ele tem de necessidade, do que eu vou entregar de resultado para ele. Se eu entrego bons resultados, se ele é meu perfil ideal de cliente, como que eu vou retê-lo da melhor forma, me relacionar com ele de forma, personalizada, como que eu consigo expandir receita, entregar mais valor, mais cuidado,
me relacionar melhor com ele, como a partir do momento que, como eu falei, é um perfil de cliente, eu gero muito resultado para ele, resultado que eu digo de saúde, de performance, longevidade, beleza, o que for que você entrega como seu serviço, eu consigo mais indicação, porque quanto mais eu trago perfis ideais de cliente para cá, quanto mais resultado eu gero, com certeza essa pessoa, no ciclo social dele, no ciclo de vida dele, ele vai ter pessoas parecidas com ele, ele vai me trazer mais pessoas, eu vou ter mais indicação. Eu, inclusive, eu posso trabalhar também com reativação, que são pessoas que não estão ativas nesse momento na clínica. Eu posso e devo criar comunicação de relacionamento, não só de venda, de promoção, para pessoas que já são da minha base. Então, a partir da que essa pessoa entre em contato, que é o grande papel do marketing, fazer com que ela entre em contato, que ela bata lá no WhatsApp da clínica, na porta da clínica digital, né? É fazer essa escala vertical. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o marketing, o papel do marketing é me gerar uma escala horizontal, em que eu vou ter mais escala a partir do momento que eu consigo me comunicar melhor com esse lead, com esse potencial paciente, perfeito? Então vamos aqui ao próximo conteúdo. Então, para mim, o primeiro passo do marketing, ele até vem um passinho antes, né? O passo zero, digamos assim, é você saber se posicionar. Então a gente tem aqui a especialização e a gente tem o problema, potenciais problemas que você resolve. O posicionamento é a interseção da sua especialização e quais problemas ali estão envolvidos relacionados à sua especialização e como você se comunica e quem é o paciente que você quer atingir, alcançar com o seu posicionamento. Então, o posicionamento ele pode estar difuso aí em vários locais. Pode ter um aqui, se posicionar de certa forma, ter um médico que fala de uma forma, ter um médico que fala X do X problema. A gente vê muito hoje médicos falando de mulheres 40 a mais, a gente pode falar de mulheres 60 a mais, a gente pode falar especificamente de alguma questão, se for, pode falar de menopausa, enfim, de estética íntima, enfim, há diversas coisas que a gente pode atacar no posicionamento e de que forma você fala isso, né? A sua autenticidade, como que você se comunica como médica, comunicar a verdade na sua fala. Então, para mim, você definir um bom posicionamento é você atrair quem reconhece o problema que ele vive. Porque se ele se reconhece naquele problema e você sabe se comunicar com ele, você, de fato ataca, você alcança aquela pessoa ali, você mostra que entende a dor dela, você já tem um primeiro passo que é ela se reconhecer naquele problema e você falar com muita propriedade, e você falar de uma forma que alinha com ela, em que cria uma comunidade, em que aquela pessoa se vê no que você está falando. E está tudo bem, tá? Posicionamento é sobre você definir quem é seu potencial de paciente. Nem todo mundo vai ser seu paciente, tá tudo bem sobre isso. Eu vejo muita gente falar: "Ah, mas se eu trabalhar dessa forma, eu perco essa fatia de mercado", mas nem todo mundo vai ser seu paciente, nem todo mundo vai se identificar com a forma que você fala, da forma que você se comunica. Então, se posicione, seja autêntico no digital e tenha um bom posicionamento. E existem várias formas de trabalhar posicionamento e várias maneiras de incrementar posicionamento aqui, tá? E aí, com o posicionamento definido, a gente vai para o próximo, que é o reconhecimento, em que a pessoa se reconhece no problema. Então, o papel do reconhecimento é fazer com que a pessoa se reconheça no problema. É fazer uma mensagem em que você entenda que mais de uma pessoa, várias pessoas, elas passam por um determinado problema. A sua especialização, ela resolve aquela dor, aquele problema, e você comunica isso da melhor forma. E aí você vai comunicar no posicionamento, né? Através do seu conteúdo, seja ele produzido por si só, dando muita autenticidade. Está falando de reels, stories, dá para contar várias histórias no seu Instagram, seja de paciente, seja do seu dia a dia, de lifestyle, o que que você conta. A gente vê muitas médicas nutrólogas hoje, né, que trabalham com emagrecimento, postam muito sobre essa questão de treinar, uma alimentação não regrada, mas uma alimentação saudável e um estilo de vida diferente, nem se fala mais dieta, né, é um estilo de vida que você adota. Enfim, é muito sobre você fazer a pessoa se reconhecer no problema dela através do marketing. O marketing tem esse papel e há diversas formas de fazer isso, seja organicamente, Instagram, a gente pode trabalhar por canais, a gente pode trabalhar isso através de tráfego pago, distribuindo conteúdo, aumentando o alcance de marca. Como eu falei, essa é uma escala. Deixa eu voltar aqui.
Essa é uma escala horizontal, em que uma mesma comunicação eu vou alcançar o máximo de pessoas que se identificam com a mensagem que eu tenho, porque você entende o problema daquela potencial paciente, aquela paciente. O próximo ponto que eu quero falar é sobre educação. E aqui é muito sobre você educar como que você resolve aquele problema, como que você vai solucionar a dor. Então, tudo que estava difuso, né? Até voltando um pouquinho antes, a gente pode voltar nessa fase aqui, mais de cima, tá a pessoa que ela não sabe que ela tem um problema. Exemplo, tá? Eu vou trazer um exemplo bem clássico aqui. Clássico não. Eu vou trazer bem um exemplo real aqui. A minha esposa, ela, ela é uma mulher eh, magra. Ela tem uma estrutura corporal de uma mulher mais magra, assim. Ela tá dentro do peso dela, tudo normal. E a gente achava que lipedema era só para mulheres com um peso um pouco mais acima. Então, ela não tinha ela tinha dor na perna, tá, dores na perna, a gente começou a perceber que por mais que ela seja, mais magra, esteja muito dentro do peso, muito saudável, eh, a gente começa a perceber que não a perna dela tinha algumas quando apertava assim, não era, celulite, era algo diferente. Então, a pessoa ela não se reconhece na dor. E a gente foi começar, como eu trabalho com médicas e tenho médicas cirurgiãs vasculares e eu tenho outras médicas que falam sobre esse assunto, ela começou a se reconhecer no problema e ela foi sendo educada sobre lipedema. E a partir daí ela entendeu que ela tinha de fato um problema, que a médica X resolvia o problema dela e ela entrou em contato para poder agendar ali avaliação, consulta para ver quais são os procedimentos, como que ela deve trabalhar para que ela resolva aquela dor dela, que no caso é o lipedema. Então, a gente passa por diversas fases, muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem de problema, a gente começa a entender que existe um problema, reconhece ali o problema, você vê que existem soluções no mercado e você vai sempre se alinhar com médicas que falam muito a sua língua, que têm ali, passam confiança no conteúdo, inclusive médicas que têm, provas sociais, enfim, tudo que for envolvido ali para gerar o máximo de confiança. Saúde, venda na saúde é sobre confiança, tá? E aí a gente avança para uma fase de entrar em contato, selecionar melhor cliente, enfim, melhor médico para poder você se tratar. Então, como eu estava falando, a fase, de educação. Deixa eu passar aqui. Então, a fase de educação é para você provar que você é o melhor profissional para resolver aquele problema e de que forma você faz isso. E você vai fazer stories, se comunicar em diversos canais, pode ter YouTube, enfim, você pode se aprofundar e entregar conteúdos e ter diversas estratégias para que esse conteúdo seja produzido de acordo com o seu posicionamento, de acordo com essa paciente que você gostaria de tratar, e você vai ter canais de distribuição, tráfego pago, tráfego orgânico, há diversas estratégias para que você eduque essa pessoa e ela dê o próximo passo, que inclusive, para mim, e é o que a gente vê, é o grande papel do marketing, é gerar uma demanda em que essa demanda, a partir do momento que ela se reconhece no problema e ela foi educada, se reconhece no problema e ela foi educada que você é a melhor solução, ela vai entrar em contato. E a partir daqui, a gente começa a jornada dela no comercial, ou seja, o lead bateu na porta. E a partir daqui eu tenho que ter estratégias, estruturas para poder fazer com que esse lead avança da melhor forma possível e eu consiga aproveitar o máximo de leads que são gerados pelo marketing. Então, recapitulando, o marketing, o grande papel dele é me gerar essa pessoa que vai bater na porta ali do comercial e falar: "Ó, eu quero ser atendido por vocês, vi aqui, gostei". E a partir disso, eu tenho que ter uma estrutura para falar assim: "Opa, você gostou, faz sentido para você, e como que eu faço você avançar gerando, agregando valor, cuidando de você durante toda a jornada?". Então, o marketing, eu queria trazer um único vídeo falando sobre esses papéis de reconhecimento e educação, não queria trazer, vídeos separados, porque eu acho que ia ficar muito, granulado os vídeos, e eu acho que uma coisa só. Então o marketing, ele serve para isso, ele é o topo do funil, e com o marketing a gente consegue, voltando mais uma vez aqui, ter uma escala horizontal, tá? Com o marketing eu consigo ter uma escala horizontal.
essa é uma das formas de escalar e, gerar, mais reconhecimento. E quando a gente está falando de métricas locais, isso aqui tem um limite. E aí, a partir desse limite, a gente tem que trabalhar com escala vertical. Por isso que eu estou trazendo toda essa visão de um funil mais amplo para vocês, para que, você entenda o pensamento por trás de como estruturar, uma clínica lucrativa de verdade, que a gente consiga crescer de forma sustentável, de forma previsível. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre seleção. Aqui dentro está a parte de atendimento, é a parte da primeira conversão, que é a pessoa que entra em contato e vai agendar aquela primeira consulta, avaliação. A partir daí, a gente vai passar a médica, né? Vai ter um atendimento e passar possivelmente um plano de acompanhamento, tratamento, um procedimento em que ela vai ter que adotar, e aí a gente vai trabalhar as outras fases do funil, que também tem a parte de relacionamento. Então, o que eu queria trazer de marketing para vocês é isso, é essa visão de uma escala horizontal, essa visão de reconhecimento e educação. É uma ferramenta importante, marketing é meio para objetivo de negócio. E é preciso que você analise e tenha dados para entender de quantas pessoas que não, que você conseguiu impactar aqui no reconhecimento, quantas dessas avançam para a fase de educação, que te seguem, que veem vídeos, e quais dessas chegam à fase de seleção, que entram em contato de fato, interessadas em mais informações, para que você inclusive na seleção daqui para avaliação e da avaliação para adoção, a gente tem que ter os dados de onde essa pessoa veio, tá? Essa pessoa que está aqui em seleção, ela veio de onde? Quais são as campanhas que estão fazendo o maior, resultado? Ela veio através de uma parceria com alguma influencer, veio de algum anúncio específico, veio de algum canal específico? Isso tudo tem que ser coletado para a gente poder analisar esses dados, entender qual é o canal que gera mais retorno, qual é o custo médio por geração de leads, custo médio por geração de consulta agendada, custo médio de geração por tratamento fechado, para que a gente consiga ir cada vez mais otimizando essa fase aqui, a partir dessas fases que eu vou estar sempre analisando e trabalhando aqui dentro, tá? Então, como eu falei, é isso que eu queria falar com vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando dessa playlist que eu estou criando, né? Desses conteúdos dentro da estrutura de arquitetura de receita, dá um like, segue o canal e fica à vontade para comentar também se você já faz isso na sua clínica, como que funciona aí. E se tem alguma dúvida, é algo que eu consigo agregar para vocês. Então, um grande abraço aí.